pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um dia de devocional, mais um dia onde nós descobriremos as características do Espírito Santo e dessa vez o nosso segundo dia, no dia 2, no capítulo 2 do livro de Atos. Eu acho que é o capítulo mais famoso do livro de Atos, tem muitos versículos, então nós podemos deleitar, nós podemos mergulhar e descobrir tantas coisas aqui sobre o Espírito Santo. Mas, se eu pudesse resumir em uma característica, o capítulo inteiro, a característica que eu vou falar sobre hoje é o Espírito prometido. Por várias vezes aparece essa expressão, o Espírito Santo, o Espírito prometido. Então, corre lá comigo em Atos 2 e vamos ver juntos alguns versículos aqui que fala sobre isso. Atos 2. Primeiro versículo aqui que parece sobre o Espírito prometido é o versículo 4. Diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Também pode ser o Espírito que capacita. Mas vamos lá no versículo 17. Diz assim: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Isso foi profetizado em Ezequiel, em Joel, tantos textos da Velha Aliança, do Velho Testamento, prometiam a vinda do Espírito Santo. Em Atos 2 é o cumprimento. Então, em Atos 2 eu vejo o Espírito Santo como Espírito prometido. Vamos ver outro versículo? Versículo 33 diz assim: exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido, que foi derramado, o qual vocês agora veem e ouvem. Versículo 39 diz: pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor Deus os chamar. Ou seja, vários versículos falando aí que ele foi a promessa, ele é a promessa e ele será a promessa. Então, o Espírito Santo aí em Atos 2 é o Espírito prometido. Aí eu quero falar para você o seguinte: qual tem sido a sua promessa? O Espírito Santo foi prometido há muitos anos e ele veio no tempo oportuno. Qual tem sido a promessa de Deus para a sua vida? O que o Senhor tem te prometido? Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Pode passar o tempo que for, mas aquilo que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. E sabe quem é a pessoa que vai testificar a respeito de todas as coisas, que vai te prometer, que vai testificar e que vai te fazer vivenciar as promessas que foram um dia prometidas? A pessoa do Espírito Santo, essa pessoa maravilhosa. Nós vimos ontem, no nosso devocional de ontem, que ele é um instrutor. Ele é aquele que instrui, aquele que adestra, aquele que cuida, aquele que ensina. E hoje nós vimos que ele é o Espírito prometido, aquele que foi cumprido, a promessa se cumpriu. Da mesma forma que essa promessa e tantas outras do Senhor se cumpriu. Não se preocupe com aquilo que ele te prometeu. Ele é fiel e justo para completar a boa obra. Ele é o Espírito prometido. Ele habita dentro de você para fazer cumprir cada uma das suas promessas, as promessas que ele fez a você. Então está aí o nosso amado Espírito Santo, a segunda característica dele, no nosso segundo dia, nosso segundo capítulo, o Espírito prometido. Até amanhã no capítulo 3 e no nosso dia 3. Deus te abençoe. Até lá.